queridos. Boa noite a todos. Desde já agradeço a sua visita em nosso canal, aqui Jair Santos. Que a paz de Deus esteja com todos. Começando mais um programa JS Diálogo, ponto de interrogação, para Campinas e todo o Brasil. Primeiro programa de 2026. Bem-vindo ao ano 2026. Que Deus esse ano abençoe seu celeiro, transborde em saúde e muitas bênçãos. Hoje a participação no nosso programa é com o nosso amigo Ezequiel Palazzi, pastor preleitor. Meu amigo, como vai o senhor? Bom, Jair, paz do Senhor a todos os inscritos, ouvintes também do canal. Graças a Deus, caminhando debaixo da bênção, dos cuidados de Deus. E para mim, é uma alegria poder participar deste programa, crendo que será um momento edificante e abençoador. Amém. Hoje o abraço vai para Derisvan dos Santos. Piaçabuçu, Alagoas. Quando eu falo que esse programa é para Campinas do Brasil, eu estou falando brincando, não. Esse abençoado Adelaide de Alagoas. Aí ele que entrou em contato com o programa. Deus te abençoe, meu amigo, grandemente. Você e sua família. Um abraço também para Flávio Medeiros, que mora na cidade Monte Mor, São Paulo. Meus amigos, escuta essa oportunidade de compra. Montana Esporte Utilitário completa, ano 2011, 180 mil km, 1.4. Engate, som, alarme, freios ABS, flex, toda revisada. R$ 43.000. Abaixou o preço. Contato 19974 11 29 11. Ligue ou mande um WhatsApp. Toda empresa ou loja precisa ter um utilitário ou pode adquirir para trabalhar com frete. O ano dela, se trabalhar nos aplicativos com frete, é perfeito. Meus amigos, continua também o prêmio, o Pix de R$ 1.000. Então vá lá no nosso canal, se inscreva, escolha no comentário um número de 1 a 5.000. Quando bater 2.000 inscritos, a gente vai sortear o Pix de R$ 1.000. A gente atua também na área da educação, então é bom que esse valor, você pode fazer um curso de cabeleireiro, um curso de operador de empilhadeira, manicure, assim adiante, vai te ajudar. Então nos ajude nessa caminhada. Observação, para fazer no mínimo o sorteio desse Pix, tem que bater no mínimo 1.900. Então, é mais ou menos isso. Nos ajude nesta caminhada. Meu amigo pastor Ezequiel, Isaías 10, 27, relata: E acontecerá naquele dia que sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Meu amigo, discorra um pouco sobre esse versículo. Bom, Jair, existe algumas regras dentro da hermenêutica, né, que é a arte da interpretação bíblica. E um dos primeiros pontos da hermenêutica é que a Bíblia, ela revela a própria Bíblia, e uma das linhas utilizadas para poder se interpretar um texto é utilizar o seu contexto imediato. Quando a gente não consegue, através do contexto imediato, descobrir o que o texto ele discorre, a gente estende um pouquinho mais, às vezes o livro todo, ou até mesmo a própria Bíblia toda, para poder chegar à interpretação, né, daquele versículo que ora foi lido, como no caso de hoje, de Isaías 10 e 27. E o contexto desse texto, que é uma das primeiras linhas de interpretação, ele já traz um pouco da revelação do que esse texto significa, que vai falar a respeito de uma nação, né, muito poderosa da época, que se chamava Assíria, né, que tinha por rei um homem chamado Senaqueribe, muito poderoso de sua época. Já tinha conquistado várias nações, né, inclusive uma parte do reino norte de Israel, e estava também para conquistar a nação de Judá, cujo rei era Ezequias da época. E dentro dessa possibilidade dele conquistar, né, a nação também de Judá, foi quando existiu uma interferência do próprio Deus, né, dizendo que esta carga, este jugo e este peso não prevaleceria contra a nação de Judá, e o próprio Deus interveria, quebrando, despedaçando, dando vitória ao seu povo. É uma primeira linha de interpretação em cima deste texto. Também existe uma segunda linha de interpretação, por ser um livro de caráter messiânico, né, que é o livro do profeta Isaías, apontando também para o ministério de Jesus Cristo, né, a qual é revelado no seu próprio ministério de 3 anos e meio, onde teve alguns casos que, né, pessoas foram libertas, foram
né, como no caso do gadareno, que foi livre, o jugo despedaçado, e ele teve uma oportunidade de viver uma nova vida. E nós vamos ver que ele queria até seguir a Jesus, mas Jesus falou para ele: não, vai para casa, conta o seu testemunho, que já vai servir de benefício. E a última interpretação, uma interpretação mais isolada, né, onde alguns utilizam que uma pessoa cheia de unção, uma pessoa que tem autoridade, né, de Deus, ela pode ser usada para libertar pessoas, né, que estão escravizadas, pessoas que estão sob o domínio do poder das trevas. Mas para este caso, né, eu utilizaria outros textos bíblicos, como no caso de Marcos 16 e 15, ou Atos 1 e 8. Então, dessas três linhas de interpretação, eu fico com a primeira, que é o contexto imediato, né, da vitória que Deus dá contra o poder da Síria, libertando o seu povo e não deixando com que o jugo de Senaqueribe prevaleceria contra a nação de Judá. Bem, você já ouviu uma pregação sobre esse versículo profundo, né? E falando mais um pouco sobre o sorteio do brinde também, você pode também começar a escolher no short o número também, viu? A gente vai começar a investir nessa área também um pouco, mas é melhor até dar minha prioridade para a questão da gravação em si do programa, mas no short também você pode escolher, porque tem que ver a questão da interface de número. As fotos também do veículo vai passar aqui, os merchandising nossos você vai passar aqui na tela aqui. Meu amigo, qual a mensagem para essa noite? A mensagem de hoje está em João, capítulo 3, versículo 16, que é o texto áureo, né, da Bíblia Sagrada, conhecido por todos os amantes da Bíblia, a escola bíblica dominical, que está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita por cerca de 40 escritores em um período de aproximadamente 1.600 anos, onde registraram a totalidade da Bíblia Sagrada, que são 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, com 1.189 capítulos e aproximadamente 32 mil versículos. E hoje nós temos em mãos aquela que é a inerrante, a infalível, a imutável, a inesgotável, a completa e eterna Palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática. E o interessante é que existem 1.600 anos de diferença, onde diversos escritores foram levantados, e você pega as histórias bíblicas e parece que eles estavam sentados todos juntos em uma mesma mesa, trocando conversas e falando a respeito do reino, e eles escreveram porque a Bíblia ela não se contradiz, muito pelo contrário, ela se completa, porque ela é a preciosa palavra do nosso Deus. E quando nós falamos das Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada ela não foi escrita de uma forma cronológica, mas sim por temas, para que facilitasse a compreensão daqueles que leem, daqueles que estudam, para ter ali uma facilidade naquilo que é explicado, naquilo que é escrito para aqueles que amam a preciosa palavra de Deus. E as temáticas da Bíblia Sagrada, elas são algumas, e eu vou falar aqui a respeito dessa divisão. Por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, eles são chamados de Pentateuco, que são compostos por Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, aonde a maioria dos seus escritos foi feito por Moisés, e cada um deles revela alguns princípios da história. O Gênesis fala do começo, o Êxodo fala da saída do povo da escravidão, o Levítico fala a respeito das leis que Deus deu ao povo, até porque eles saíram, né, de uma terra onde eles não sabiam absolutamente nada quem era Deus, como adorar a Deus e como servir a Deus. E Levítico vem trazendo qual era a forma de se cultuar, de se adorar e de se aproximar de Deus. Números faz um levantamento para se entender a quantidade de cada pessoa que havia dentro de cada tribo, né, para que se houvesse alguma necessidade daqueles que poderiam sair à guerra ou não. E Deuteronômio ele vem como um resumo, né, de toda a história, para que o povo não se esquecesse e sempre lembrasse, né, de tudo aquilo que Deus já tinha feito ao seu favor, e se eles estavam na terra prometida,
é porque a boa mão de Deus os tinha ajudado a chegar até ali. É sempre bom, né, o Deuteronômio fazer parte da nossa vida, porque ele nos faz recordar e nos lembrar se estamos aonde estamos, não é por nossa força, não é por nosso mérito, mas é porque a boa mão de Deus ele tem nos ajudado. A segunda classe da divisória dos temas da Bíblia Sagrada é os livros históricos, que são compostos por 12 livros bíblicos. E são eles, né, o livro de Josué, Juízes e Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Neemias, Ester e Esdras, ou Esdras, Neemias e Ester, né, na continuidade da maneira correta, que são 12 livros falando um pouco da história do povo de Deus. Após os livros históricos, nós temos os livros poéticos, ou também chamados de sapienciais, que são 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Ali estão algumas poesias, alguns escritos que nos revelam um pouco da grandeza e também da soberania do nosso Deus. Dando continuidade para a conclusão dos 39 livros do Antigo Testamento, nós temos aqueles que nós chamamos de profetas maiores e aqueles que são chamados de profetas menores. Os profetas maiores da Bíblia Sagrada são 5 livros. O primeiro livro é o livro de Isaías, filho de Amós, que exerceu seu ministério no período de 4 reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E Isaías é conhecido como profeta messiânico, porque foi ele que falou mais detalhadamente a respeito do ministério e da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós abrimos em Isaías capítulo 7, versículo 14, lá vai estar escrito: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e colocará o seu nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Isso é uma boa notícia, nós não estamos sozinhos, Deus está conosco. E no capítulo 9, versículo de número 6, ali fala a respeito das 2 naturezas de Cristo, aquele que foi verdadeiro homem e verdadeiro Deus, quando vai dizer: porque um menino vos nasceu e um filho se nos deu. Né? O menino fala da natureza humana, porque ele nasce; o filho fala da natureza divina, porque ele é dado. E o principado está sobre os seus ombros, e ele tem algumas qualidades que nós amamos falar e alegra o nosso coração. Vai dizer que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e também o príncipe da paz, aquele que nos traz paz no meio das tribulações. Depois nós temos um segundo profeta também que é mencionado, que é o profeta Jeremias, filho de Ilquias, da cidade de Anatote, que nasceu dentro de uma linhagem sacerdotal, porém Deus o chamou para ser profeta, né? E a chamada de Jeremias, no capítulo 1, versículo de número 5, vai dizer que ainda antes, né, que ele fosse formado no ventre, o Senhor Deus já o tinha conhecido, já o tinha separado e o levantado para ser profeta. Vem o livro de Lamentações, que também foi o próprio Jeremias que escreveu, e na sequência o livro do profeta Ezequiel. Ezequiel também é filho de Buzi, também vem de uma linhagem sacerdotal, mas no meio do caminho Deus entrou na história e mudou a história de Ezequiel, chamando para ser profeta. E o interessante é que Ezequiel nasceu dentro do palácio e observou, né, a linhagem dos seus pais ali servindo a Deus, oferecendo sacrifícios a Deus. Só que Ezequiel só foi conseguir ver os céus abertos dentro do cativeiro, quando ele estava com 30 anos. E aqui talvez seria uma mensagem para uma próxima oportunidade, que dentro do palácio Ezequiel não viu os céus abertos, mas quando ele foi levado para o cativeiro, foi uma oportunidade de Deus abrir os céus e ele vê visões de Deus. Às vezes Deus tem os seus caminhos, ele nos leva para algumas circunstâncias para que nós possamos ver também os céus abertos e glorificar a respeito e entender a respeito das suas grandezas e das suas maravilhas, porque Deus está no controle e na direção de tudo e de todas as coisas. E fechando com o livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel é um livro maravilhoso também,
porque ele é um livro histórico e um livro escatológico. Quando nós estudamos um pouco a respeito deste livro, nós vamos ver que alguma parte dele, né, já aconteceu, porque foi, né, um período histórico ali do profeta Daniel, e algumas coisas ainda elas irão acontecer, fala a respeito da escatologia, das coisas futuras. Mas o que nos chama a atenção é que Daniel ele foi usado por Deus porque ele tomou algumas iniciativas e fez alguns propósitos também dentro do seu coração. Ele rejeitou a mesa, ele rejeitou os manjares, ele rejeitou as ofertas que Nabucodonosor lhe tinha oferecido. E quando a gente rejeita aquilo que Nabucodonosor nos oferece, os manjares que o mundo nos propõe, certamente Deus tem coisas extraordinárias para poder nos revelar também, nos mostrar. E Daniel capítulo 1, versículo 8 vai dizer isso. Ele propôs no coração. Ninguém profetizou para ele, ninguém apertou ele, ninguém pressionou ele. Foi uma decisão própria que Daniel tomou de não querer se contaminar. E quando ele faz esse propósito, Deus também resolve honrá-lo e trazer revelações extraordinárias que até hoje nós estamos aqui maravilhados com aquilo que está escrito no livro do profeta Daniel. Quando a gente rejeita a mesa de Nabucodonosor, Deus tem coisas grandes para poder revelar para as nossas vidas. E fechando também com os 12 livros dos profetas menores, que são eles: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Malaquias, Zacarias e o profeta Malaquias, que são os 12 livros que concluem o Antigo Testamento. Nós tivemos um período de silêncio de aproximadamente 400 anos e daremos o início, né, nos 27 livros do Novo Testamento. Os 4 primeiros livros, eles são conhecidos como os Evangelhos. É o Evangelho de Jesus Cristo que foi escrito de 4 ângulos ou de 4 formas diferentes. Dos 4 evangelhos ou dos 4 evangelistas, 2 deles faziam parte do colégio apostólico, que é Mateus e João. 2 deles não faziam parte do ministério apostólico, mas foram testemunhas oculares e receberam informações para escrever a respeito de Jesus Cristo também, que foi Marcos e Lucas. Cada um deles fala de Jesus de uma forma diferente. Por exemplo, Mateus, quando vai escrever a respeito de Jesus Cristo, ele escreve aos judeus, apresentando Jesus Cristo como um rei maior que Herodes, um rei que é o rei dos reis e senhor dos senhores. Quando Marcos vai escrever, ele escreve aos romanos, apresentando Jesus Cristo como servo. E Jesus Cristo ele tinha algumas lições interessantes para poder trazer aos seus discípulos. Todo mundo às vezes quer ser grande. Os discípulos, em um determinado momento, até entraram em um debate: quem seria o maior, quem seria o melhor, quem seria o mais importante dentro do reino de Deus. E um dia Jesus Cristo faz uma pergunta para eles: quem aqui quer ser o maior? Acredito que todos eles levantaram as mãos. Aí Jesus Cristo fala: então seja o menor. Quem aqui quer ser o primeiro? Que seja o último. Jesus Cristo ensina que a lógica da grandeza é ao contrário daquilo que nós aprendemos dentro da sociedade a qual nós vivemos. O maior é aquele que serve melhor. Um dia Jesus Cristo pegou a bacia, encheu d'água, pegou a toalha e ensinou para ele que ser grande é lavar os pés dos discípulos. Então Marcos ele fala a respeito de Jesus Cristo como servo. Lucas escreve aos gregos, apresentando Jesus Cristo como filho do homem, e João é um evangelho universal apresentando Jesus Cristo como filho de Deus. E qual é a diferença de ser filho do homem e ser filho de Deus? Jesus Cristo vai mostrar isso na prática. Como homem, ele tem sede e pede água para beber, mas como Deus, ele fala que ele é a fonte de água da vida, e quem tiver sede pode vir até ele e beber e matar a sua sede. Como homem, ele sente fome e pede alimento para poder se alimentar, mas como Deus, ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Como homem, ele chora diante do sepultamento do seu amigo Lázaro, depois de 4 dias a qual ele havia morrido, mas como Deus, ele levanta a voz e diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essas são as grandezas
de Jesus Cristo sendo apresentado como homem e sendo apresentado como Deus. Depois nós temos um livro histórico também, dentro do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas. E Atos ele traz algumas revelações e alguns ensinamentos interessantes. E quais são? Atos ele é a prática da teoria que os discípulos aprenderam. Os evangelhos foi uma parte teórica. O livro de Atos foi uma parte prática. Primeiro, eles se assentaram para poder ouvir e aprender. Depois, eles se levantaram para poder ensinar. E se levantaram com poder, se levantaram com autoridade. E o próprio Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8, que eles receberiam virtudes para ser testemunha. E eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Começava em casa, a lição de casa em Jerusalém, depois Deus iria abrindo portas e eles iam ampliando as tendas e alcançando vidas e o nome do Senhor, ele sendo glorificado. Depois nós temos também os livros que são chamados das epístolas paulinas, depois do livro de Atos, que são 3 epístolas que o apóstolo Paulo escreveu. E eu amo a história de Paulo, porque Paulo, ele foi um dos maiores perseguidores da igreja. E um certo dia a igreja estava avançando, e o apóstolo Paulo, pela posição que ele ocupava, ele pensou: eu consigo parar a igreja. É só me dar cartas que aonde eu chegar, eu vou silenciar aqueles que falam a respeito do evangelho. E olha só como Deus trabalha. Primeiro, Paulo achou que estaria batalhando contra homens, mas ele não tinha ainda escutado ou ouvido aquilo que Jesus disse em Cesareia de Filipos, a qual Mateus escreveu lá no capítulo 16, versículos 13 até o 18, dizendo que esta era a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E Paulo, que pediu cartas para prender aqueles que falavam de Jesus, era o mesmo Paulo que seria usado para escrever cartas e libertar aqueles que estavam presos falando de Jesus. Olha só como Deus trabalha na vida de um homem. E Paulo foi o maior escritor de cartas. Ele escreve a carta aos Romanos, que é a carta mais extensa e mais teológica que nós temos, onde fala a respeito da doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação, onde os pilares dela falam sobre a justificação, a regeneração e a santificação. Ele escreve 1º e 2º Coríntios, ele escreve Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão, fechando ali as 13 cartas do apóstolo Paulo. Após isso, nós temos uma carta também dentro do Novo Testamento, que é a carta aos Hebreus. Hebreus existe um ponto de interrogação: quem é o seu escritor? Alguns acreditam ser Paulo, outros acreditam ser Apolo. Outros nomes ali também são levantados a respeito de quem poderia ser o escritor da carta aos Hebreus. Mas mesmo não sabendo quem é o escritor da carta aos Hebreus, os pais da fé também ficam com esse ponto de interrogação. Isso não interfere na sua autoridade. Por quê? Mesmo o escritor sendo anônimo, nós temos a convicção que a palavra é de Deus. E se a palavra é de Deus, isso alegra o nosso coração, porque o escritor pode ser anônimo, mas quem salva não é aquele que ministra a palavra, não é aquele que fala da palavra. O que salva é a palavra. É mais ou menos o que acontece no nosso dia a dia, quando a gente serve a Deus. A gente só prega, quem salva é Deus. A gente só canta, quem trabalha é Deus. A gente só é o instrumento, mas quem faz a obra, o trabalhar e liberta, e salva, e cura, e transforma, é o nosso Deus, porque o poder não está simplesmente no ministro, mas está na palavra que é ministrada, e mesmo sendo anônimo, ela não perde o seu valor e a sua veracidade. Depois nós temos algumas cartas também para poder finalizar, né, os 27 livros, que é a carta de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas, e finalizando com o livro do Apocalipse, que é o livro da revelação escrita por João. E aqui eu faço a conclusão desses 66 livros,
que João foi o único dos 12 apóstolos que morreu de morte natural. E o interessante é que tentaram martirizá-lo também, assim como os demais apóstolos que foram martirizados. Em uma época que os imperadores eles se levantaram para tentar silenciar a igreja de uma certa forma. Nós temos imperadores como Nero, que foi aquele responsável pela morte, né, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Nós temos Trajano, nós temos Marco Aurélio. Porém, na época de João, havia um imperador chamado Domiciano. Domiciano ele tinha um orgulho dentro do seu coração que ele queria que as pessoas se dobrassem diante dele e o chamassem de senhor e de rei. Porém, nessa época havia o apóstolo João. E o apóstolo João foi aquele que andou com Jesus. O apóstolo João era o discípulo que Jesus amava. O apóstolo João é aquele que inclinava sua cabeça e escutava as batidas do coração de Jesus. E quem escuta as batidas do coração de Jesus não está disposto a negociar a sua fé. E Domiciano se irritou com isso. E o que ele fez? Ele pega João e lança João em uma ilha chamada Patmos para que João morresse lá, velhinho, sem amigos, sem ninguém, por causa da sua fidelidade a Deus. Mas a boa notícia é, com Deus a gente nunca perde. E o Domiciano pensou, ele vai morrer velho, ele vai morrer sozinho e ele vai morrer sem amigos. Só que Jesus tinha preparado o melhor para o final para João. Isso aqui alegra o meu coração. Por quê? Porque João já tinha visto o paralítico andar. João já tinha visto o cego ver, mudo falar. João já tinha visto Jesus ressuscitar mortos, acalmar a tempestade, andar sobre as águas. Já tinha visto muitas maravilhas e ele pensou, eu já vi de tudo que foi necessário, não preciso ver mais nada, minha idade está avançada. Talvez você que esteja me ouvindo esteja pensando assim, já viveu muitas maravilhas e pensa, com Jesus eu já vivi tudo o que eu deveria viver. Só que para João, o melhor ainda estava reservado para o final. E a Bíblia vai dizer que no dia do Senhor, quando João está lá na ilha de Patmos sozinho, ele recebe uma visita do seu amigo. E vai dizer que ele é arrebatado em espírito. Ouviu uma voz por detrás dele que dizia assim, João, tudo que você ouvir e vê, escreve. E envia 7 igrejas que estão na Ásia. Detalhe, alguns pensou que João já estava morto e que João não tinha mais nada para fazer, só que ele tinha mensagem ainda para pregar para 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. E quando João se virou para ver quem falava com ele, a visão ela é maravilhosa. Por quê? Tempos atrás ele tinha visto um Cristo na cruz, desfigurado, com coroas de espinhos sobre a sua cabeça, cravos nas mãos, cravo nos pés, alguém colocando uma esponja com vinagre para que ele pudesse beber e matar a sua sede, mas ele recusou porque o vinagre anestesiava as dores e Jesus não quis anestesiar as dores, ele quis pagar o preço por completo, por amor a mim e a sua vida. E a imagem que ele tinha visto no Calvário foi de um Cristo desfigurado. Só que quando ele vira para ver quem falava com ele, a Bíblia vai descrever, e ele próprio vai descrever dizendo, ele viu um semelhante ao Filho do Homem, vestido com um linho fino, bonito sobre o seu corpo. Os seus olhos eram como chama de fogo, cabelos brancos como a lã branca, os seus pés semelhante a um latão reluzente, como se tivesse sido refinado em uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele diz para João, João, não temas, eu estou vivo, fui morto, mas estou vivo, e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Observe a expressão, Jesus não tomou a chave da morte e do inferno. Como às vezes a gente ouve alguém enfeitando a mensagem até para dizer que Jesus foi até o inferno, ele disputou com Satanás querendo pegar a chave, Satanás recusou e Jesus ganhou por causa da força. Não, Jesus nunca precisou disso, porque Satanás nunca teve as chaves da morte e do inferno, porque a autoridade, o domínio, o poder e o controle está nas mãos daquele que fez os céus e a terra e é Senhor e Salvador da nossa vida. Fechando os 66 livros da Bíblia Sagrada e já entrando aqui na mensagem e no texto que nós lemos, fica bem claro uma coisa. Jesus é o centro das Sagradas Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, Jesus é o centro da Bíblia Sagrada. E João 3,16 é o textuário da Bíblia Sagrada. Todos aqueles que frequentam a escola bíblica dominical e são amantes
da Bíblia Sagrada certamente conhecem esse texto de cor, salteado, por causa da revelação e da grandeza que ele traz. Já estou caminhando aqui para o final, mas guarde isso dentro do seu coração. João escreveu a respeito deste texto. E o Evangelho de João, ele começa trazendo algumas revelações interessantes. Por quê? Porque João vai escrever lá no capítulo 1, versículo 1, dizendo que no princípio ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu amo esta expressão, por quê? É Jesus quem faz, é Jesus quem realiza, é Jesus quem trabalha. E sem ele é impossível fazer alguma coisa. Se eu estou aqui falando a palavra, é porque Jesus está dando esta oportunidade. Se você está aí do outro lado ouvindo esta mensagem, é porque Jesus está dando esta oportunidade. Mesmo você ainda não servindo a Deus, você pode se perguntar assim, como é que Jesus está dando a oportunidade de eu estar ouvindo esta mensagem se nem a Ele eu conheço, se nem a Ele eu sirvo? O fôlego de vida que você está respirando, é Jesus quem dá a oportunidade de você estar vivo ouvindo esta palavra. Porque é Ele quem faz tudo e sem Ele, nada do que foi feito pode ser realizado. E existe algo interessante quando nós falamos a respeito da grandeza de Jesus. Por quê? Porque João vai escrever assim, que veio um homem antecedendo a Jesus chamado João Batista, e muitos acharam que ele era o próprio caminho, pela grandeza e pela dimensão do ministério que ele alcançou. A tal ponto que as pessoas chegavam e perguntavam para João assim, João, é você o Cristo? Você prega com tanta autoridade, com tanta ousadia, com tanto poder? Seria você o próprio Cristo? Mas eu amo João e o ministério de João, e João sabia se posicionar e se colocar em seu devido lugar. Quem é chamado por Deus, ele consegue fazer isso. Que João, quando recebe os elogios, e se fosse nos dias atuais ser comparado com o próprio Cristo, imagine só após o final de uma mensagem, de uma pregação, alguém nos comparasse ao próprio Cristo, a gente certamente ficaria feliz e talvez chegaria até nas redes sociais e colocaria, hoje a mensagem foi tão boa que me compararam até ao próprio Cristo. Mas João não fez isso, porque ele sabia o seu lugar. E quando alguém compara João com o próprio Cristo, ele fala, não, vocês estão achando que eu sou o caminho? Eu só preparo o caminho. O caminho é ele. Não só o caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Vocês estão me comparando ao próprio Cristo? Eu não sou digno de nem me ajoelhar e desatar a sandália dos seus pés. Vocês estão me comparando com o próprio Cristo? Eu só batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, ele é muito mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o meu ministério ele tem um objetivo. E qual é? Que ele cresça. A glória é para ele. O louvor é para ele. A adoração é para ele. E que eu diminua. Se Deus não for o centro do culto, nada acontece. Em alguns lugares o homem está no centro e Deus está do lado. Você entra de um jeito e sai do mesmo jeito. Mas louvamos a Deus que existem cultos e púlpitos que o homem é o menor, porque o grande é o nosso Deus. E aí existe salvação, existe renovo, existe cura e existe liberdade para que Deus ele possa trabalhar. E no versículo 10 do capítulo 1, existe algo interessante. Se você quiser acompanhar aí depois, pode acompanhar. Vai dizer assim, ó, que Jesus estava no mundo. Jesus fez o mundo e o mundo não o conheceu. Olha só que algo interessante. Jesus fez, Jesus estava e Jesus não foi conhecido. Se fosse nós que fazermos alguma coisa, se fosse nós que realizarmos alguma obra e não recebêssemos um reconhecimento, correríamos o risco de dizer, já que eu não fui reconhecido, eu vou parar de fazer e não vou mais trabalhar. Mas olha só, João 1:10, Jesus fez, Jesus estava e Jesus não foi conhecido. E o que Jesus fez com isso? Ele parou de fazer? Não. Porque se Jesus tivesse parado no capítulo 1,
No capítulo 2, ele não teria transformado água em vinho. Se Jesus tivesse parado no capítulo 1, ele não teria trazido uma palavra revelada a Nicodemos no capítulo de número 3. Se Jesus tivesse parado no capítulo de número 1, ele não teria mostrado a água da vida para a mulher samaritana. Se Jesus tivesse parado no capítulo 1, ele não teria curado um homem no tanque de Betesda no capítulo de número 5. Se Jesus tivesse parado no capítulo 1, ele não teria transformado pães e peixes no capítulo de número 6. Se Jesus tivesse parado no capítulo 1, ele não teria curado um cego de nascença no capítulo de número 9. Se Jesus tivesse parado no capítulo 1, ele não teria se apresentado como bom pastor no capítulo de número 10. Se Jesus tivesse parado no capítulo 1, ele não teria ressuscitado seu amigo Lázaro depois de 4 dias. Se ele tivesse parado no capítulo 1, ele não teria se apresentado como a videira verdadeira no capítulo de número 15. Se ele tivesse parado no capítulo 1, ele não teria feito a oração sacerdotal no capítulo 17. E João capítulo 21, versículo 25, que é o último versículo que João registra, vai estar escrito assim, ó: se fôssemos tentar registrar todas as obras que Jesus fez, os livros desta terra não seriam suficientes. Olha só que algo interessante, guarde esta palavra na tábua do vosso coração. Mesmo não sendo reconhecido no capítulo 1, não pare de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, porque alguém precisa ouvir o seu louvor, alguém precisa ouvir a sua mensagem. E maior que as decepções que você enfrenta no capítulo 1, são as grandezas que Deus tem revelado na sequência do seu ministério para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado. E conclua a mensagem, João 3,16, o texto mais extraordinário e o textuário da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu melhor, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o maior propósito do Evangelho? É nos trazer a salvação. Se você lutar para conquistar um carro do ano, Deus te abençoe, faça isso. Se você batalhar para conquistar uma casa do ano, ou uma casa nova, Deus te abençoe, que você conquiste isso também de uma forma lícita com a bênção de Deus. Lute para conquistar os maiores degraus possível na vida profissional, na vida acadêmica, em todas as áreas que você puder galgar e almejar. Mas não se esqueça, a maior vitória do homem é ter o nome escrito no livro da vida e alcançar a salvação da sua alma. Alguns vão terminar a sua vida com o nome escrito na calçada da fama, mas os mais inteligentes, os mais sábios, terminarão a sua carreira com o nome escrito no livro da vida e poderão dizer, talvez, como o apóstolo Paulo disse na sua carta de despedida antes da sua morte, 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo de número 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira. Todos nós estamos em um bom combate. Temos uma carreira para poder prossegui-la e vamos avançando com a bênção de Deus. Mas o mais importante é guardar a fé. E aqueles que combatem o bom combate, acabam a carreira e guardam a fé, vem o versículo de número 8 que diz: desde agora a coroa da justiça já está reservada, a qual o justo juiz me reservou. Não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Que Deus abençoe a sua vida. Que Jesus seja o centro da sua história. Se você é salvo, persevere e vai até o fim. Se você ainda não é, aonde você está mesmo, você pode fazer a oração mais importante da sua vida, que é receber a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E certamente você vai ver que vale a pena estar com Ele, viver com Ele e morar um dia na eternidade com Ele, a qual é o nosso maior objetivo, que é chegar no céu. Deus te abençoe e guarde esta palavra na tábua do vosso coração. Bênção, pastor Ezequiel. Que Deus abençoe grandemente, viu? O Senhor e a família do Senhor. Na fala do como um homem e como um Deus, né? Eu tava dando uma pesquisada aqui, acho que cabe isso aqui também, né? Meu Pai,
se é possível, passa de mim este cálice. Ele fala como homem, né? Mas todavia seja feita a tua vontade. Aí vem como Deus, né? Muito bom, profundo, Glória a Deus. pela graça de Deus. Ezequiel Palazzi, pastor preleitor, dirige a igreja AD Belém, Jardim Santa Mônica, Campinas, São Paulo. Meu amigo, se o senhor pregar fora, quer deixar seu contato aí também? Amigo, tem o Instagram. Pode deixar também. Se algum do irmão Ezequiel Palazzi, né? Uhum. E normalmente a gente está mais envolvido em cuidar de igreja do que está ministrando, mas de vez em quando surge algumas oportunidades e alguns convites e a gente, né, dá uma observada na agenda e, se for possível, a gente com bastante alegria estará atendendo sim algum convite que nos for feito e falando da palavra de Deus, que é um privilégio. Amém. Quer mandar um abraço para alguém, agradecer? Quero sim mandar um abraço para minha família, né? Minha esposa, a irmã Dayara, as nossas duas filhas, Helena e Valentina. Minha família é uma benção, família é projeto de Deus. E se estamos aqui pela bondade de Deus também, porque a família tem abraçado também a chamada junto e a gente está servindo a Deus aí com alegria. Suporte. Bênção. Para finalizar aqui, quero mandar um abraço também para Alex Figueiredo, que mora no bairro Jardim do Lago, Campinas, São Paulo. Mandar um abraço também a todos os pregadores que já passaram aqui com a gente aqui nesse período. Vocês, na verdade, é a base, né? Vocês nos faz manter esse programa no ar com suas participação em massa, né? A gente começou na mensagem aqui, depois introduziu a música, introduziu a educação também, e estamos caminhando. E o evangelho ele não enjoa, né? O evangelho, a Bíblia fala que pode passar céus e terra, mas a minha palavra não há de passar, né? Às vezes eu escuto mensagem que eu gosto muito de alguma passagem, depois de um tempo eu escuto de novo e consegue adquirir algo diferente, um entendimento diferente sobre aquilo ali, né? E certa feita os discípulos comentam com Jesus, né? Mestre, para onde iremos se só tu tem palavras de vida eterna? Olha como é forte. Então a palavra é um ponto-chave, a nossa salvação. Estamos aí. Pode passar o céu e terra, pode o que for acontecer, mas estamos aí nesta caminhada. Então um abraço a todos vocês que participam com a gente e massam aqui. Até mais, fica com Deus.